Olá, amados, bem-vindos. Na primeira parte desta reflexão, vimos que o mundo oferece inúmeras distrações e tentações. Falamos sobre José, que resistiu, sobre Davi, que caiu, e sobre Sansão, que foi seduzido. Também refletimos sobre as palavras de Paulo em Efésios, lembrando que a luta que travamos é espiritual, não apenas contra carne e sangue. Mas fica a grande pergunta: como vencer, na prática, as distrações e tentações que nos cercam todos os dias? A Bíblia não apenas alerta, ela também aponta o caminho. E é sobre isso que vamos falar agora. O poder da Palavra de Deus. Em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu, não negociou, não buscou justificativas. Ele simplesmente respondeu: "Está escrito", e citou as Escrituras. Essa é a primeira e mais poderosa arma contra as tentações: conhecer a Palavra de Deus. O salmista declarou em Salmos 119, 11: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." O problema é que muitas vezes conhecemos mais as novidades do mundo do que os princípios da Bíblia. Sabemos frases de filmes, músicas, tendências de redes sociais, mas não temos versículos memorizados para enfrentar o inimigo. Assim, quando a tentação chega, ficamos sem defesa. Por isso precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Ler, meditar, decorar, aplicar. Não basta apenas ouvir no domingo, é necessário ter intimidade com a Escritura no dia a dia. A importância da oração constante. Em Mateus 26, 41, Jesus disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." A oração é a respiração da vida cristã. É por meio dela que mantemos nossa conexão com o Pai. Recebemos direção, força e discernimento. A tentação muitas vezes é sutil, parece pequena, inofensiva. Mas quando estamos em oração, o Espírito Santo nos alerta, nos incomoda, nos dá a sensibilidade para perceber o perigo antes que seja tarde. Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso não significa estar de joelhos o tempo todo, mas viver em constante comunhão com Deus, em todas as situações. Quem ora, vigia. Quem não ora, cai. Fugir, resistir, vencer. A Bíblia nos mostra duas posturas diferentes diante da tentação: fugir e resistir. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo diz: "Foge também das paixões da mocidade." Há momentos em que a única forma de vencer é se afastar. José fugiu da esposa de Potifar, não ficou negociando. Mas em Tiago 4,7 lemos: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Aqui vemos outra estratégia: resistir com firmeza, firmados na obediência a Deus. Ou seja, algumas tentações devemos evitar antes que aconteçam, e outras precisamos enfrentar com fé e firmeza, sabendo que em Cristo temos vitória. Comunhão com outros cristãos. A caminhada cristã não é solitária. Hebreus 10:25 nos lembra da importância de não deixar de congregar, mas de nos animarmos uns aos outros, ainda mais à medida que o dia se aproxima. A distração e a tentação são mais fortes quando estamos isolados. Sozinhos, ficamos vulneráveis. Mas quando temos irmãos em Cristo ao nosso lado, encontramos força, oração, conselhos, apoio. Salomão disse em Eclesiastes 4:12: "Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa." Por isso, valorize a comunhão. Participe de uma igreja. Caminhe com irmãos que compartilham da mesma fé. A disciplina espiritual. Muitas vezes caímos porque não temos disciplina. Queremos ser fortes espiritualmente, mas não cultivamos hábitos saudáveis de fé. Assim como um atleta se prepara para uma competição, nós também precisamos treinar nosso espírito. Isso inclui oração diária, leitura da palavra, jejum, louvor, adoração e serviço. Paulo comparou a vida cristã a uma corrida. Em 1 Coríntios 9:27, ele disse: "Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A vitória contra as tentações exige esforço, disciplina, renúncia. Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo nos fortalece. O papel do Espírito Santo Jesus prometeu em João 14, 16, 17, que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco e nos guiar. É Ele quem nos convence do pecado, nos fortalece contra a tentação e nos ajuda a lembrar da palavra de Deus na hora da luta. Sem o Espírito Santo, nossa luta é em vão. Com Ele, temos poder e discernimento. Por isso, peça todos os dias: Espírito Santo, guia os meus passos, guarda minha mente, fortalece meu coração. O olhar na eternidade. Uma das maiores armas contra a tentação é lembrar que este mundo é passageiro. Tudo o que parece atraente aqui vai acabar, mas a vida eterna é para sempre. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando focamos no céu, as distrações da terra perdem a força. Quando lembramos da glória futura, as tentações parecem pequenas. Um chamado à decisão. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da luta. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos distrações e tentações, mas também temos a certeza de que, em Cristo, podemos vencer. A palavra nos chama à vigilância, à oração, à disciplina, à comunhão, à dependência do Espírito Santo. Não somos fortes por nós mesmos, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por isso, a mensagem que fica é simples e profunda. Não se distraia com o que é passageiro. Não se renda ao que é ilusório. Não troque a eternidade por momentos passageiros de prazer. Leia a Bíblia. Ore todos os dias. Permaneça firme em Cristo, porque Ele prometeu voltar e voltará. E naquele dia, todos os que venceram as distrações e as tentações, todos os que guardaram a fé, receberão a coroa da vida. Amados, que cada um de nós esteja entre eles.